São 12 restaurantes do concelho de Santa Maria da Feira e uniram-se para combater aquela que é conhecida como pobreza envergonhada. A iniciativa inédita começa hoje, conheça mais tarde, já a seguir. Ora então, muito boa tarde. Já vamos falar do que parece ser uma excelente ideia, mas antes disso, uma ideia também muito bonita, muito acarinhada, muito falada aqui todos os dias, que são os nossos 100 mil euros. Ora, também pode ser 760, 300, 700, já sabem, o telefone, entusiasmam-se, marcam muitas e muitas vezes, 760, 300, 700, 760, 300, 700 e 760, 300, 700. É bom, é barato, não dá milhões, mas dá alguns milhares. 100 mil já não é nada mal. Portanto, tentem lá muitas vezes para chegar cá e levar o dinheiro. 760, 300, 700. Bom, amanhã sábado, então assinala-se o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza e a partir de hoje, numa ação de solidariedade inédita, 12 restaurantes do concelho de Santa Maria da Feira vão tentar combater aquela que já é conhecida como a pobreza envergonhada. Ao todo, os restaurantes envolvidos na iniciativa irão fornecer 60 refeições gratuitas a famílias outrora de classe média, que a que hora precisam de ajuda. Ora, comigo tem o representante de um dos restaurantes envolvidos na campanha e também um elemento da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Peço um aplauso para o Anselmo Ferreira e para o Roberto Reis. Ora, eu vou começar pelo Roberto, porque o Anselmo está um bocadinho nervoso. Portanto, já lá vou, está bem, Anselmo? Vá-se preparando. Vou ali ao Roberto. Esta ideia é da Câmara, é isso? Boa tarde, é da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, no âmbito do trabalho desenvolvido pela sua rede social, que integra um conjunto de entidades do município, nomeadamente juntas de freguesia, associações ligadas às IPSS e grupos informais que formam, portanto, constituem a rede social e que avançou para este projeto. Roberto, mas isto então, se isto se sentiu, a necessidade de fazer isto, é porque Santa Maria da Feira está a ser particularmente flagelado com a crise, é isso? Sente-se que, de facto, existem muitas pessoas em dificuldades, muitas famílias com problemas? No concelho de Santa Maria da Feira, portanto, estes problemas são identificados claramente pelo trabalho que é desenvolvido pelos técnicos. Estão a aumentar, mas isto também é uma das formas de antevisão do que poderá vir a acontecer. Portanto, é uma forma é uma estratégia de trabalho de intervenção junto da chamada nova pobreza, uma vez que já existem respostas estruturadas, nomeadamente o chamado mercado da solidariedade, que vai fornecendo géneros alimentares. Mercado da solidariedade? Isso também é lá em Santa Maria da Feira? Mercado da solidariedade. O que é o mercado da solidariedade? O mercado da solidariedade, portanto, transposto para a linguagem comum, é o Banco Alimentar Concelhio, que é promovido, portanto, pelo município de Santa Maria da Feira, em parceria estratégica com uma associação de desenvolvimento local, Concelhia, que é a Associação Prazer de Viver, e a sua gestão pertence à Cruz Vermelha, ao núcleo de Sanguedo. E como tal, já há identificação... Portanto, há identificação, mas vocês, portanto, estão particularmente atentos. Agora, que, portanto, digamos que os organismos do município estejam atentos, tudo, ainda bem que estão atentos. Agora, arranjar parceiros para isto, nomeadamente, por exemplo, neste caso, tiveram que convencer 12 restaurantes a alinhar convosco. Foi difícil, não foi? Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Deixe-me aqui agora tentar a ver se o Anselmo... Então, Anselmo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, conte-me lá. Porquê que alinhou nesta iniciativa? Alinhamos porque achamos que era um bom projeto. A própria palavra já diz tudo, solidariedade. Quando fomos contactados pela Câmara, nem pusemos reservas nem contrapartidas. Aceitamos logo. Foi? Quantas refeições é que vai oferecer no seu restaurante? Neste momento estamos com 3 refeições diárias. Para quantas pessoas? 3. 3 pessoas? 3 pessoas. E 3 refeições diárias, mas não são sempre os mesmos, ou são? Neste momento será. É? Explique lá a mecânica disto, então que eu não estou a perceber. A mecânica é, portanto, houve a identificação, isto temos que, de facto, aqui enaltecer o trabalho desenvolvido pelos técnicos portanto, das instituições que integram a rede social do município, porque conseguem uma filtragem clara das famílias que podem ser apoiadas. Temos, como disse, 60 refeições diárias já disponíveis para quem precisa e, neste momento, 29, a partir de hoje, já começaram, portanto, a ir aos restaurantes. Mas a mecânica é, portanto, vão aos restaurantes, uma família, por exemplo, durante um período de tempo, vai ao restaurante aqui do Anselmo e pode... Ou leva
leva para casa, temos as duas modalidades, até porque as famílias poderão ter algum constrangimento, não terem tanto à vontade. Claro, pode acontecer isso, não é? Ou levam para casa, ou, portanto, almoçam ou jantam nos restaurantes aderentes. Selma, e como é que é? Tratam-nos como se fossem clientes. Sim. Ninguém percebe que eles não vão pagar. Isto é indiscutível, nem se põe isto em questão. Claro. Não, nesse ponto não haverá problemas nenhums. Podem aparecer lá à vontade. Serão bem recebidos. São bem recebidos. Muito bem. Deixe-me agora aqui a outro convidado, que é o José Casaleiro, que é da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. Boa tarde, como está? Ora, o que é que me diz? Eu acho esta iniciativa tão oportuna, tão simpática. Muito boa tarde. Muito obrigado em nome da direção da CNIS pelo convite. É evidente que qualquer iniciativa que vá ao encontro daquilo que foi abordado por aqueles que intervieram antes, nomeadamente o representante da Câmara Municipal e da Restauração, é bem-vinda, dado que vai apoiar determinado tipo de famílias. Portanto, nós, a CNIS, apoiamos todo este tipo de iniciativas. No entanto, há muitas mais. Há muitas mais iniciativas. Há muitas mais? Portanto, o país está a mobilizar-se para esta pobreza envergonhada? Eu diria que este país, como sabe, portanto, há um índice de pobreza muito acentuado, há mais de 2 milhões de pobres, simplesmente, sobretudo com o aumento do desemprego, principalmente o aumento do desemprego, que ao fim e ao cabo tem influência quase em tudo, também aquilo que se sente ao nível, por exemplo, das famílias monoparentais, que também há muitas, e aí, como também é do conhecimento, geralmente quando há divórcios, separações, onde incide esse tipo de famílias, são as mulheres que ficam geralmente com as crianças, e ficam muitíssimo bem, no meu ponto de vista, embora também já hoje já aparecem casos diferentes. Portanto, isto tudo tem, efetivamente, influência. Portanto, há uma pressão social que... Exatamente. E depois, ao fim e ao cabo, a pobreza antes era quase uma pobreza geracional. Passavam de pobres para pobres. Agora há outro tipo de pobres. E até, inclusive, pessoas que estão empregadas, dadas as condições que têm, ao nível dos salários, das remunerações, também já têm pobreza. E depois houve outro fator, do nosso ponto de vista, que também teve uma influência, que foi crédito fácil. Portanto, houve muito crédito fácil. As pessoas foram um bocadinho levadas atrás de um certo consumismo, como eu costumo dizer, em que compraram determinado tipo de coisas, como costumo dizer, um sapato maior do que o pé, passa o tempo. Ou seja, há um somatório de coisas que vieram originar isto. E depois, em relação apesar de ter havido também algumas medidas, o rendimento social de inserção, o complemento solidário de idosos, são medidas positivas, mas quanto a nós, insuficientes. Portanto, ou seja, este somatório, Júlio, não chamo de doutora porque é mais fácil. Não, por amor de Deus. Portanto, este somatório tudo veio criar este fenómeno que aqui na Santa Maria da Feira já é uma saída. Por exemplo, a Caritas Nacional assinou há poucos dias, e que foi até publicitado nos jornais, um acordo com a Tiquê Restaurante para fazer tambma iniciativa num aspecto paralelo, mas também diversificar os tipos. Mas sabe o que é que eu acho? O que é que eu acho, e é isto que eu acho que o cidadão comum, e nele, nessa categoria aqui me manifesto, é que de antes a pobreza era... As pessoas... Podia faltar tudo, mas tinham possibilidade de adquirir géneros. Era o quintal que providenciava a alface, era a galinha no galinheiro. As pessoas tinham, pelo menos, a alimentação não estava em risco. E agora está. Isso é que eu acho que é que uma... Diga. Deixe-me só... Responda. Eu ia ao encontro e para depois... Portanto, esta iniciativa da Caritas, por exemplo, tem uma vertente que é o chamado Tiquê Restaurante, o Tiquê Solidário de Restaurante, mas também tem outro que é, esse Tiquê pode permitir, por exemplo, a aquisição de livros em papelarias, ou pode permitir, portanto, que a aquisição de géneros em supermercados, não é só ir ao restaurante. Portanto, e porquê? Isto vai ao encontro dessa tal caracterização da chamada pobreza envergonhada, porque há pessoas que tinham uma proveniência de classe média, ou classe média baixa, sobretudo, que de um momento para o outro, pelo desemprego, sobretudo desemprego e todas essas coisas, o crédito... Exatamente, ficaram completamente... E depois é muito complicado assumir isto. E isto, só para concluir da minha parte, por exemplo, nas instituições de seguridade social que eu represento aqui, que são, para quem não sabe, cerca de 4.000 ao nível nacional, 4.000, e que dão uma resposta cotidiana a mais de 600.000 utentes, há muitos e muitos carenciados. E são uma grande almofada social, onde as pessoas se dirigem dada a sua proximidade. Portanto, as instituições também estão a fornecer refeições gratuitas, quer dizer,
os chamados cabazes de compras, um género de cabaz de compras, mas oferecido pela instituição, também com alguns produtos com proveniência, nomeadamente da comunidade, mas também do Banco Alimentar, é um facto. Há lojas sociais, por exemplo, na zona de Porto Alegre, há outro tipo de iniciativa, por exemplo, aqui em Lisboa, através do Patriarcado, está a ser dado apoio a 300 IPSS na chamada Igreja Solidária, ou seja, há muita coisa. Quanto à alimentação que a Júlia referiu e muitíssimo bem, o que é que se verifica, no nosso ponto de vista? Também depende da zona. No Norte ainda há aquele conceito chamado de economia familiar. Ou seja, que era aquilo que a Júlia dizia, que é a galinha, que é a galinha, que é o pato, que é a alface, que é a hortazinha, que tem isso, que pelo menos não há fome. E há outras zonas onde há. E aí é que tem que haver... tem que haver estas soluções. Mas, nomeadamente, por exemplo, aqui na zona de Setúbal e em outras zonas, é mais difícil esse tipo de situação. Até que também, embora também seja um conceito, do meu ponto de vista, solidário, mas não há tanto um conceito de vizinhança, digamos assim, que há nesse de entreajuda. Mas aqui em Santa Maria da Feira as coisas estão a acontecer, ainda bem. Além desta iniciativa com os restaurantes, vai haver uma marcha branca amanhã. O que é a marcha branca? Ju, antes de irmos à marcha branca, só fazendo referência que a apresentação dos restaurantes solidários integra um programa do município mais abrangente, que se chama precisamente o Conselho Solidário. Integra, portanto, como já expliquei, a rede de restaurantes solidários. O Bazar Loja Social é um espaço que foi criado para permitir que as instituições possam colocar à venda os produtos que são produzidos, sejam pelas crianças, sejam pelos idosos. Receitas, não é? Exatamente, e também de complementaridade há aquelas pessoas que vão, por exemplo, bordando, vão costurando, vão criando produtos que possam colocar depois à venda neste bazar social. Depois teremos também o chamado cartão Feira Sénior, que é um cartão com descontos para a população sénior do Conselho de Santa Maria da Feira, descontos esses que são, por exemplo, no acesso a espetáculos culturais, a espetáculos desportivos, a descontos em farmácias e serviços que ajudam muitas também, das vezes claro. não têm esse tipo de descontos. E, por último, o chamado Programa Sorrisos, que é um programa de saúde oral gratuito para crianças e jovens em risco de exclusão. Vão fazer muita coisa, ainda bem. Agora conte-me lá, o que é a Marcha Branca que vai acontecer amanhã? A Marcha Branca... Tem tudo que ir com uma camisolinha branca, não é? Uma camisolinha branca, ou pode ser a roupa completa branca, nomeadamente. Mas esperam 5.000 pessoas tudo vestidinho de branco. Vamos, portanto, o objetivo é a angariação com esta Marcha Branca de 1 tonelada de alimentos. O desafio é 1.000 pessoas, poderíamos atingir facilmente, portanto, o objetivo da tonelada. Mas, naturalmente, que esperamos e temos expectativas... Portanto, cada pessoa apresenta-se para a marcha, com vestidinho de branco e com qualquer coisinha para deixar na tonelada. 1 quilo de alimentos que pode passar por massas, papas para bebê... Aquelas coisas que não são perecíveis, exatamente. É isso? Portanto, a marcha é em Santa Maria da Feira, na Casa do Moinho, é uma iniciativa do município com as ONGs do Conselho, e vamos fazer referência a elas, porque são parceiras importantes neste projeto, que, portanto, é os Jovens Sem Fronteiras, Leigos da Boa Nova, Viver Sem Fronteiras e Rosto Solidário, que em conjunto com a Câmara Municipal e a empresa municipal Feira Viva, tem levado a efeito todas estas iniciativas. Portanto, e amanhã precisam de 1.000 ou mais de 1.000? Precisamos muito mais de 1.000. Portanto, convidamos todos os santamarianos, todos os membros portanto, dos conselhos circunvizinhos que participem nesta marcha a partir das 20 horas. Ora, muito bem. Eu vi aqui o o Anselmo a ficar muito entusiasmado. Bem, entusiasmado, também vai à marcha? Sim, vou fazer os possíveis para lá estar. É? Ou também, e restaurante aberto pode entrar produto por ali dentro. Amanhã é um bom dia de negócio, não é? Sim. Como é que se chama o seu restaurante? Restaurante Cruzeiro. E onde fica? Fica na freguesia de Fornos, mesmo ao lado da cidade de Santa Maria da Feira. E o que é que se come lá? De bom, picanha. Não. Também pode ser, pronto. Além da picanha, o que é que tem lá? Digam lá. Temos o bacalhau a cruzeiro. Como é que é o bacalhau a cruzeiro? Um bacalhau no forno. Acho bastante mais interessante que a picanha. Acompanha completa. Ora mais, já que estamos a falar de alimentos, vamos falar das coisas boas que alguém pode comer aqui no Cruzeiro. Bacalhau com broa. Bacalhau! Então estamos aqui a falar de coisas substantivas e agora estamos a falar na picanha? Então. Chouriças? Tem. Bom. E tem a pasta de vitela mirandesa, que aqui o professor gosta muito.
Ai, o senhor é aficionado à pasta mirandesa. Muito bem. Muito bem. Olha, e uma refeiçãozinha lá no cruzeiro, assim, uma coisa composta. Fica por quanto? É carote ou... 12 euros, 13. É? Muito bem, então está bem. É competitivo, não é? Tem que ser nessa altura. Tem que ser. Numa altura em que passamos, tem que ser. Tem que ser, não é? Está bem. E, portanto, almoço e jantares. Sim. Almoço e jantares, pronto. Ora então, Marcha Branca, esta ideia podia-se... Aliás, todas estas ideias, isto podia contaminar o país todo, não era? Podíamos fazer estas coisas, se calhar, até para termos... falamos muito de solidariedade, enchemos a boca com o conceito, mas às vezes esquecemos um bocadinho de nos mexer. Gosta desta ideia ou não? Quer dizer, cada conselho, neste caso, tem a sua forma de tentar, pelo menos, divulgar e ter iniciativas que vão ao encontro e pelo menos despertar para esta atenção. E não é para esta temática, este problema gravíssimo que atravessa o país. E pronto, também tem componentes que, ao fim e ao cabo, também não fazer só disto. Isto é muito complicado. Há muitas famílias com muitas dificuldades, mas também se pode dar uma certa alegria, digamos, nas coisas, para que se possa... uma certa alegria, no fundo... Quer dizer, ao fim e ao cabo, para não aumentar ainda mais a desgraça, não é? Digamos assim. A Marcha Branca é uma ideia feliz, porque primeiro o branco, não é? Da pureza, e as pessoas... É uma maneira de estarem todas juntas e de fazer uma tonelada de alimentos, é um propósito. Exatamente, e depois também vai ao encontro daquilo que está a ser aqui abordado. Por acaso, para o ano, Júlia, vai haver, portanto, ao nível europeu, porque de facto com a crise, como sabe, sobretudo ao nível do desemprego, que é sempre, o desemprego está sempre... Na origem dessas coisas. Não é a razão principal, mas é uma razão com muito peso. Portanto, houve uns milhões de desempregados na Europa, então para o ano vai haver aquilo que se chama o Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social, na qual a CNIS integra e uma série de organizações, portanto, de Portugal, e também, por exemplo, as confederações, a Confederação do Comércio, onde está a restauração, a Confederação da Indústria, as organizações sindicais, CGTP, UGT, ou seja, há todo um somatório... Um conjunto, exatamente, melhor dito, portanto, de organizações que, sobretudo, despertarem em relação às questões da pobreza, mas não no sentido... Pronto, é precisamente para tentar arranjar iniciativas para, por um lado, mostrar o que é que há e tentar arranjar formas de minimizar. É isso que se pretende. Sabe que estas coisas no passado, ajudar os outros no passado, tinham um nome muito desagradável e um bocadinho pejorativo, que era fazer a caridade. E hoje já não entendemos que a solidariedade tenha a ver com isso, não é? É uma consciência quase de cidadania. Associá-la a isso, não é? Exatamente. Gosta da palavra caridade? Não. Quer dizer, repare que a CNIS é um somatório de instituições, umas, a grande maioria ligadas à Igreja Católica e a outras igrejas, digamos assim, mas também há instituições laicas. Há muitos dirigentes da CNIS e muitas instituições, portanto, cujos representantes, sobretudo ligados à Igreja, a palavra caridade ainda aparece muito. A minha instituição, e agora ponho aqui um à parte, e certamente que o Padre Lino, que é o presidente da CNIS, não me leva a mal, é uma instituição laica, eu gosto mais da palavra solidariedade. Mas, no fundo, caridade e solidariedade, ao fim e ao cabo, vão ao mesmo caminho, que é o que interessa, que é tentar apoiar as pessoas. Muito bem, apoiar as pessoas. Vamos lá saber horários para amanhã para a marcha, para começarem já a tirar as coisas brancas do armário, não é? A partir das 20 horas teremos... É à noite? Às 20 horas. Mas quero chamar a atenção que teremos as jornadas solidárias, portanto, que decorrerão na Biblioteca Municipal. Mas amanhã também? Da parte da manhã e da parte da tarde. Contará com a presença uma farra lá. do Dr. Fernando Nobre e do Bispo Emérito de Setúbal, Dom Manuel Martins, que vão... Pessoas muito ligadas a estas coisas. E, entre outras, vão dar o seu testemunho do trabalho que desenvolvem. E depois temos, então, como disse, a marcha a partir das 20 horas. Quero também chamar e deixar aqui, portanto, o repto para que as pessoas participem. Portanto, concentração onde é que é? Na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira para as jornadas e na Casa do Moinho para a marcha. A partir das... Onde também será lançado um lenço que teve a assinatura de 8 personalidades ligadas a projetos, sejam eles culturais, de solidariedade, sejam eles, enfim, de dinamização da própria economia local e projetos artísticos, e, portanto, que assinaram esse lenço.
e deixar uma mensagem alusiva, correspondente a cada um dos chamados Objetivos do Milénio. Como sabem, no ano 2000 houve, portanto, a assinatura por parte dos países membros da Organização das Nações Unidas de um compromisso para a erradicação da pobreza, alcançar a educação primária, promover a igualdade do género, reduzir a mortalidade infantil. Ainda bem que temos um milénio para fazer isso tudo. Mas pensamos que todos estes objetivos poderão ser alcançados mais rapidamente do que no milénio. E de uma forma muito incisiva. Portanto, foram personalidades como o maestro António Vitorino de Almeida, o bispo auxiliar de Lisboa, Dom Carlos Azevedo, Roberto Saviano, Joana Vasconcelos, Alexandre Zara, o Zé Pedro dos Chutes e Pontapés, entre outras personalidades que associaram... Está toda a gente mobilizada, muito bem. Ora então, bons exemplos. Peço desculpa agora, mas tenho que lançar a marcha já para a Casa do Moinho, então amanhã às 20 horas, já sabem, em Santa Maria da Feira, há Marcha Branca, restaurantes também no Conselho a oferecerem refeições diárias, uma excelente ideia, uma boa ideia. A pobreza envergonhada é de facto um flagelo dos tempos, mas pode ser combatido se estivermos todos atentos e formos solidários. Ora então, como é que é posta mirandesa? Eu choro isso, está bem, eu vou calhar na boa. Portanto, tenho que pensar nestas coisas que vêm o fim de semana. Parabéns pelas iniciativas, muito obrigada. Deixo aqui um aplauso para os senhores. Já agora, obrigado. E já agora, 760, 300, 700. Vamos então pensar que 100 mil euros é muito bonito, é um montante assim redondinho, assim prontinho para ir para a conta de alguém. 760, 300, 700, muita temos aí. Agora, dizem-se coisas que se calhar não são verdade, mas há quem diga que a amizade entre as mulheres é uma coisa fingida, que nós as mulheres não nos suportamos umas às outras, que somos umas chatas. Será? Ora, eu vou perguntar às minhas próximas convidadas e elas vão dar-lhes a resposta. Até já. São primas em 4º grau, têm o mesmo apelido e une-as uma amizade profunda com mais de 50 anos. A Lourdes, para mim, é como fosse minha irmã. Ainda nos damos melhor que as irmãs. Pois, a Aurora, para mim, é tudo. Para quem defende que a amizade entre mulheres é coisa fingida, não é verdade. Conheça as histórias. É já a seguir.